Aleluia. 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 O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção. Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntavam a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia. 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 Sentados, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos faça compreender tudo o que essa palavra revela para a nossa salvação, hoje, agora. Amém. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Essa palavra alegria é a mensagem central da liturgia de hoje. Preparar a chegada do Senhor, preparar para celebrar o Natal. No primeiro domingo, com a vigilância, o cuidado com a gula, a embriaguez, as preocupações da vida. No segundo domingo, preparar o caminho do Senhor com a conversão, endireitar as veredas, aterrar os vales, rebaixar as montanhas e colinas, tornar retas as passagens tortuosas e aplainar caminhos acidentados. Hoje é viver intensamente esse período próximo da preparação do Natal
tomados pela alegria. Mas que alegria é essa de que nos fala a Sagrada Escritura? Seguramente não é a mesma alegria que o mundo oferece. A indústria do entretenimento. Absolutamente não. Até porque a indústria do entretenimento, ela funciona como fuga da realidade. Ela funciona como mecanismo de alienação, de entorpecimento das consciências, e não arejamentos de férias, de descanso, de repouso, para capacitar, qualificar e devolver a gente mais forte ainda para o embate com o amor, a verdade e a justiça. Não é essa a proposta do entretenimento e da distração no mundo. Como pode a palavra de Deus chamar-nos a preparar o Natal a partir da alegria, se João recomenda para nós algumas coisas tão difíceis de serem engolidas? É João que melhor explicita para nós, ao ser abordado, depois de pregar com tanta veemência para os habitantes do vale das margens do Rio Jordão, começou a reagir o povo e a ir a João, depois que João pregou de forma tão objetiva, tão concreta, tão fácil de entender que não tem como Deus entrar na minha vida se eu não preparo o caminho. Porque Deus me respeita, te respeita. Deus só entra na sua vida pelo caminho que você prepara. Isso é sinal do que a gente chama, na linguagem moderna da sociologia, da alteridade. O reconhecimento da grande dignidade sua. Deus te respeita. Ele está próximo de você. Ele só termina de chegar e entrar na sua vida se você prepara o caminho. E os habitantes do Vale do Jordão reagiram, foram a João e fizeram uma pergunta muito concreta. Curiosamente, grupos todos diferentes, com realidades absolutamente diferentes, mas dirigem uma única ou uma formulação única da pergunta a João. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 10 a 18. É a continuação imediata do texto de domingo passado. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João, brada igreja. Que devemos fazer? João respondia, brada igreja. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Multidão na Bíblia, eu já disse muitas vezes, mas é bom repetir. Laos, que significa amontoado de gente. Multidão nos tempos bíblicos e nos tempos de hoje é sempre uma coisa meio insana. Se você gritar para a multidão, vamos construir uma ponte, faz um mutirão e constrói uma ponte. Mas se gritar para a multidão, vamos destruir isso aqui, destrói. Não é? Se tiver quem financia baderna na rua, quando interessa a todas as tendências de direita e de esquerda, é só financiar que vá para a rua e as vozes de comando dizem, vamos quebrar, quebra. É bem isso. Multidão na Bíblia tem um significado muito particular, porque é os pertencentes ao resto, sem cidadania, sem moradia fixa, residência, sem família, sem religião, ou de religiões as mais variadas e pagãs de tudo quanto é tipo. Multidão é aquele punhado de gente que Jesus encontra para a multiplicação dos pães. Ele olha e fica compadecido porque eram ovelhas que não tinham pastor. A multidão, ao escutar João dizer com tanta firmeza que para o Messias chegar tem que endireitar veredas, aterrar vales, rebaixar montanhas,
tornar retos caminhos tortos, aplanar caminhos acidentados. Senão Deus não entra, a multidão é a primeira a reagir. Por quê? Porque é a que tem menos condição de fazer alguma coisa. É quase que um apelativo dizer assim: João, mas olha a situação nossa, o que a gente pode fazer para o Messias chegar? E João vai na essência, João vai na raiz, na linguagem do caipira, vai no toco. Fala: eu sei que vocês pertencem a um amontoado de gente que não tem quase nada. Mas quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Nós acostumamos, no pós-Segunda Guerra Mundial, a criar uma interpretação equivocada de fomentar no coração das pessoas uma luta pela metade e fazendo essa metade ser o todo, que é a luta pelos direitos. Nós não poderíamos ter pego a bandeira da luta pelos direitos sem pegar a luta, metade é obrigação, metade é direito. Metade é dever, a outra metade é direito. Não existe um direito que não venha acompanhado de dever. E nós somos o resultado, nós somos, no Brasil particularmente, nós somos o subproduto social, político, econômico, na justiça, na economia, na cultura. Nos sindicatos, nós somos hoje a escória de uma compreensão limitada, porque pegamos parte e fizemos dessa parte um todo, não é? Nós sempre pensamos que é possível a gente dizer: eu não tenho mais o que fazer. E João diz: tem sim. Tem. Se você não tem nem pátria, nem família, nem religião, nem casa, nem moradia, pegue a sua trouxa, não é? Pegue o seu saco de roupa, reparta o que você tem de roupa, reparta o que você tem em comida, e o Messias vai entrar na sua vida pela mão que você estender para quem tem menos que você. Credo. Se João Batista fosse na nossa casa hoje e abrisse os nossos armários, encontraria bem mais do que 2 túnicas, não encontrará? Se abrir a nossa geladeira e a nossa despensa, encontrará bem mais do que a comida para o dia de hoje, não encontrará? Hoje, em todo o Brasil, são 13%. 15.300.000 pessoas no Brasil vivem na pobreza extrema, isto é, com menos de R$5 por dia. A pobreza no Brasil em 2017 aumentou drasticamente, 26,5%. 54.800.000 hoje vivem na pobreza. E não há sistema no mundo que crie políticas públicas que resolva isso, dando cesta básica para pobre, renda cidadã para pobre, dando cartão e dinheiro para pobre, receber e ficar em casa à toa e parado. Nós precisamos escutar João dizer a nós assim: olhe para quem tem menos que você. Se é roupa, se é comida, reparta roupa, reparta comida. Mas olhe para todas as formas de necessidade pelas quais os outros passam e vá ao encontro deles. Eu assustei alguns aqui, há 2 domingos atrás, 3 domingos, quando eu pedi: se chegar pedinte no estacionamento da igreja, ou na saída, ou mesmo no farol, no trânsito, não dê dinheiro. João não manda dar dinheiro. A esmola, ela reproduz um sistema perverso de vício na condição de mendigo. Ela é cômoda para nós. Sobretudo, dar dinheiro para pobre não é o melhor caminho, mas dar dignidade. Aqui na paróquia, a disciplina nossa é tolerância zero
com sustentar aquela estrutura. Havia uma quantidade enorme de famílias assistidas. Eu falei, suspenda todas. As que precisarem, vêm aqui, dão o nome. A gente faz um cadastro na secretaria e eu tenho convidado muita gente na porta da igreja, na entrada e na saída, dado o endereço dizendo, visita essa família, avalie as reais condições, as reais necessidades e apresente para a paróquia qual é a forma com que nós podemos ajudá-la, mas ajudá-la em 6 meses, em 1 ano, a sair da situação de mendicância. Está claro? É uma questão de método, de enfrentamento da realidade. Você se posiciona de uma maneira com que você se envolve, mas você parte de uma convicção de que aquela condição de pedinte, de mendigo, não é plano de Deus, nem para você, nem para ela. Irmã, irmão, essa semana falando com uma adolescente, revoltado com o pai e a mãe, já o menino surtando, querendo entrar nas piores coisas, foi convencido a vir conversar comigo. Eu estava meditando esse texto e eu falava para ele sobre esse texto. Partilhei com ele as angústias deles a partir desses que chegam em João e perguntam, o que devemos fazer? Eu propunha para ele que também ele pergunte, o que eu devo fazer? Porque nós precisamos aprender a perguntar para a igreja o que devemos fazer. Nós perdemos isso. Depois de falar da túnica e da comida, repartir, ele falou para mim, padre, e quando tem muita comida e tem muita roupa, eu não me lembro da última vez que eu vi o meu pai dar uma gargalhada conosco do jeito que ele ri com os amigos dele. Então, repartir túnica e comida significa também, no olhar daquele adolescente, repartir a gargalhada que você reparte com o seu amigo falando besteira e asneira e que você não reparte com o seu filho. Adolescente custoso. E graças a Deus, porque é a fase natural da vida para ser custoso e adolescente. É melhor ser custoso na fase da adolescência do que virar um velho e uma véia custosa, vai ser pior. Deixa ser custoso agora e ajude-o agora. Do que chegar depois à maturidade custoso. É muito pior. Vamos à próxima. Próximo grupo que chega em João. Foram também para o batismo, leia, cobradores de impostos, e perguntaram a João, Brada, mestre, que devemos fazer? João respondeu, não cobreis mais do que foi estabelecido. Ai, ai, ai. Não vou entrar na polêmica do imposto, na situação atual, que é vergonhosa no Brasil, que todo mundo sabe disso. Mas vou trabalhar a perspectiva do imposto na Bíblia. Como é que a Bíblia não é contra a ideia do imposto? Existem muitos textos criticando, sobretudo Salomão. Salomão é um dos personagens mais criticados por causa das taxas pesadas de impostos. Mas como é que surge a ideia de imposto na Bíblia? Vamos tomar como cenário esse templo como se fosse o país de Israel. Do rumo da cruz para cá é o norte, que está o Rio Jordão, o Mar da Galileia, o pedaço de terra mais fértil do mundo. Tudo que você plantar dá muito mais do que você pode imaginar. Fartura. A parte sul do país, onde está Jerusalém, é o Mar Morto e o deserto. A leste, a oeste, a sul e a todo lado é deserto, pedra dura, seca, clima hostil. Mas tem um problema. Essa parte sul é a que expunha o Vale do Jordão aos maiores riscos e perigos de invasão. Então, quando o povo volta do Egito e ocupa a terra, forma o regime de tribo, eles percebem que
organiza a tribo ao redor do Vale do Jordão e pensa, nós vamos ter que gastar, mas vamos ter que manter algumas tribos, umas 3, 4 tribos ali no sul, para formar um tipo de proteção para não invadir, porque facilmente já chega em cima da gente e elimina a gente aqui. E o imposto surge aí. A parte dos mais ricos mandava parte para uma confederação de tribos para sustentar as tribos do sul, que depois Davi cria inclusive a capital lá no sul, Jerusalém, para sustentar a unidade do país do norte e do sul. A capital vai exatamente para a parte mais pobre, onde precisava de um equilíbrio maior. Mas, na medida que o povo do norte prosperou, começou a dizer assim, a gente trabalhando aqui, produzindo, nós somos de alto nível de produção, trabalhadores, para sustentar essa tribo aí do sul, esse bando de gente que fica o dia inteiro na tenda, porque o sol é de matar, é deserto, de arrebentar, cáustico. Aí criaram estratégias de sabedoria que faz os judeus serem até hoje o grupo mais poderoso na organização no mundo. A ideia era, nós precisamos ajudar uns aos outros. Então, o couro que a gente produzia aqui, nós mandamos lá para as tribos desenvolverem artesanatos e produzir couro, pergaminhos, tendas e tudo quanto é coisa. Os metais do mesmo modo. E começa exatamente a surgir o que poderíamos chamar hoje a área industrial, artesanal de Israel. E criou uma unidade e uma beleza que até hoje, 3.200 anos depois, tem esse nível. Até com os beduínos, os moradores nômades do deserto, produzindo altíssimo nível de artesanato. Então, o imposto bíblico, ou a Bíblia não afronta a ideia do imposto, porque tem essa concepção. Para manter a gente aqui nessas condições boas no Vale do Jordão, nós temos que ajudar a sustentar uma força de segurança na parte sul. Nós aqui no Brasil perdemos isso. Constantemente, a turma do sul, né, gauchada, e de São Paulo reivindica a gente quebrar a unidade, porque não dá para a gente que trabalha muito sustentar o resto que não trabalha tanto. A unidade se sustenta a partir de uma concepção que nós precisamos do todo. E precisamos pagar o preço que for necessário para a gente ser um povo só. E a Bíblia reivindica muito isso no Antigo Testamento, essa unidade da federação. Nós aqui no Brasil precisamos recuperar isso. Essa identidade de corpo. Então, os cobradores de impostos não eram bem vistos na Bíblia, porque nesse período de João, são funcionários do poder do exército romano, do Império Romano, que cobravam taxas abusivas e eram corruptos. Jesus chamou 2 desses profissionais para deixarem uma profissão de altíssimo sucesso na corrupção para segui-lo. Mateus é um deles. E João fala, não cobreis mais do que foi estabelecido. Irmã, irmão, põe isso nas suas relações. De esposa e esposo, de pai e mãe, de filhos. Não cobre mais do que foi estabelecido. Não pesa a mão. Tá bom? Prepare o Natal do Senhor, não vivendo na família um ambiente de cobrança insuportável, que ninguém aguenta satisfazer suas expectativas e exigências o tempo inteiro. Não põe o outro a ser escravo das suas expectativas. Amém? Entendeu? Não cobre mais do que o estabelecido para sustentar a família. Terceiro grupo que vai a João. Versículo 14. Havia também soldados que perguntavam, e nós? Que devemos fazer? Brada a igreja. João respondia, não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário.
Isso aqui não é um embate de João com as categorias sindicais. Ficai satisfeito com o vosso salário. O princípio aqui é formidável. A ideia é, você trabalha, o combinado é esse salário, não seja corrupto porque você acha que o salário é pouco. Se for para lutar para melhor salário, lute. Mas não se permita se tornar um corrupto que faz acusações falsas contra os outros, que suborna o outro, que toma dinheiro à força, que é desonesto. Não permita estabelecer um pacto com a desonestidade porque acha que está ganhando pouco. É atual esse argumento de João para nós hoje? A multidão é chamada a preparar para celebrar a chegada do Messias, vivendo a solidariedade e a fraternidade. Reparta o que você tem. Os cobradores de impostos são chamados a serem honestos. Prepare o caminho do Senhor para entrar na sua vida. O Messias que está chegando, não cobre mais do que foi estabelecido. Seja honesto. Pensa que ser honesto é uma forma de fazer Jesus entrar na nossa vida. E os soldados, que são os responsáveis por tutelar a segurança pública e garantir a paz, João fala, sejam justos, fiquem satisfeitos com o salário, não tome dinheiro à força. Irmã, irmão, repartir, ser honesto e promover a justiça, promover a segurança, promover a paz, são as formas concretas da gente enfeitar nossa vida mais do que comprar badulaque nas lojas que vendem produto da China para enfeitar a árvore de Natal. Enfeitemos a nossa árvore de Natal. Enfeitemos a nossa família e a nossa vida com solidariedade, com partilha, com honestidade, com justiça, e Jesus vai chegar. Amém. Jesus vai nascer. Se você quer ver o futuro do Brasil, que no ano passado tivemos 59.103 mortes violentas. Mortes violentas, 60 mil aproximadamente mortes violentas no Brasil. Qual é a característica comum entre quem matou e quem morreu nessa estatística dos quase 60 mil? Duas características têm em comum: baixa escolaridade e precárias condições de vida. Pobres. Mas escola só não resolve no Brasil. Nós chegamos a uma situação tão grave que escola só no Brasil não resolve. Por que não resolve? Eu vou dar um exemplo extremamente desconfortável, que eu duvido que não mexa com todos nós. Quer saber o futuro do Brasil? Passe na frente de uma escola para ver como é que os pais respeitam as normas de trânsito na hora de deixar os filhos e na hora de pegar os filhos. Inclusive nas escolas católicas. Não sou eu. Estatísticas que você pode pesquisar aí. Quanto mais alto o padrão da escola, mais alto o padrão de desrespeito às normas. Os professores estão lá dentro da sala de aula se matando para ensinar princípios e fundamentos éticos, morais, de sabedoria, que a humanidade acumulou ao longo de séculos e milênios para transmitir para a meninada, mas o papai e a mamãe, o vovô, a vovó, todos os dias, buzina para alguém, desrespeita alguém, xinga alguém, ou provoca um xingamento na boca de alguém, desrespeitando as normas de trânsito. Então,
a escolaridade só não resolve porque a forma de entrar e sair na escola decide se a escola está interferindo na vida nossa e na vida da nossa casa. É pesado, né? Eu sei que é desgastante para muitos de vocês esse ofício. Mas nós precisamos criar coragem para falar dessas coisas práticas. Nossa fé ficou teórica demais, abstrata demais, doutrina demais, especulação elevada de conceitos abstratos demais. Nós temos que descer. Vou usar uma expressão grosseira. Nós temos que descer para a baixaria da vida da gente. Para perguntar em que o Evangelho está entrando nas fendas de nossa vida e provocando uma santificação e uma transformação em nossa vida. Senão a nossa fé é teatro. A multidão, os cobradores de impostos, os soldados perguntaram ao João: nós que devemos fazer? O pregador aponta pistas concretas e eles falam: mas João é tão bom para ensinar a gente, vamos fazer João nosso Messias. Vamos ver o desfecho. O povo, vamos ler juntos? O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira, recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Irmão, o maior perigo que nós, líderes religiosos, pregadores, cometemos é o perigo de querer ocupar o lugar de Deus na vida de quem escuta-nos. Nós estamos todos chocados, feridos, embora seja uma religião ou uma filosofia tão diferente da nossa, com aquela situação lá do João de Deus em Abadiânia, não é? Mas a gente descobre ali e olha também para a nossa igreja e percebe o quanto um pregador, um líder religioso pode, em nome das necessidades que as pessoas trazem, cometer barbaridades, mandando um pai fechar o olho para o espírito operar e curar a filha enquanto abusa dela. Essa semana eu fiquei muito tocado lendo tudo aquilo, sobretudo os depoimentos, e voltava a esse evangelho e pedia ao Senhor que nós não sejamos manipuladores das consciências. João Batista, diferente do João de Deus, não mandava fechar os olhos, mandava enxergar a realidade concreta que cada um tinha que enfrentar e transformar. O que eu devo fazer? Olhe para a sua vida e enxergue situações concretas que você tem que enfrentar e transformar. Assim o Messias vai entrar na sua vida. E assim ele entra. Ele virá com a pá na mão. Vai chegar diante de você. E é você que decide agora, quando você se confrontar com o Messias, se você vai ser palha para ser lançada no fogo, ou se você vai ser trigo para ser guardado no celeiro. E o Senhor não faz isso cobrando de você, para que você seja o melhor trigo, recebendo só as pauladas da vida. O Senhor te alimenta com essa palavra. O Senhor te dá o corpo e o sangue dele para ser alimento seu. Jesus não manda você repartir pão e roupa com os outros, sem primeiro ele mesmo oferecer o seu corpo nu, marcado de ferida, derramar o seu sangue para matar a sua fome, a sua sede, e pelo poder das suas feridas e do seu sangue, cobrir a nudez de nossa vergonha e nossa humilhação de nossos pecados. Amém
uma salva de palmas para ele. Bem bonito. Ele não te dá coisas, ele se dá a ti como alimento, como veste de dignidade. O sangue dele reveste você com uma camada de graça, de purificação, de bênção, de salvação. Põe-se na presença dele e peça do Senhor a graça de que para você ser honesto seja uma alegria, de que para você ser justo e ser correto seja uma alegria, de que para você repartir com quem precisa seja uma alegria. Incline a sua cabeça, olhe para dentro da sua vida, enxergue na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, tudo quanto você precisa e pode fazer melhor para que Jesus entre na sua vida neste Natal e permaneça na sua vida e transforme você e transforme o mundo entrando na sua vida. Fale com ele e peça que ele te ajude a preparar o caminho para ele chegar, transformando sua forma de encarar sua vida, como João pediu hoje. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar, purifica-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, purifica-me, Senhor Jesus. educa-me, Senhor. Educa-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Vamos cantar? Educa-me. Educa-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Fiquemos de pé. Estenda as mãos para a cruz. Para te louvar. Educa-me, Senhor Jesus. Para te adorar. Para te adorar. Para te louvar. Educa-me, Senhor Jesus. Estenda as mãos aqui para a cruz. Reze comigo, Jesus. Jesus, O Senhor quer o Senhor quer que eu seja que eu seja um trigo recolhido um trigo recolhido no celeiro. no celeiro. Senhor, Senhor, faz de mim faz de mim um fruto bom, um fruto bom, uma semente fecunda, uma semente fecunda, abençoada, abençoada,
abençoada, para ser recolhida. para ser recolhida. Liberta-me de tudo Liberta-me de tudo, que ameaça-me de tudo que ameaça transformar-me transformar numa palha numa palha seca. seca. Jesus, Jesus, por seu sangue, por seu sangue, por sua morte, por sua morte, por seu corpo oferecido na cruz, por seu corpo oferecido eu na te cruz, peço, eu te peço, ajuda-me ajuda a vencer a vencer tudo que me faz tudo que me faz ser egoísta, ser egoísta, fechado em mim, fechada em mim, incapaz de repartir. incapaz de repartir. Tira de mim, Senhor, Tira de mim, Senhor, tudo que ameaça e fere tudo que ameaça e fere a minha prática da justiça, a minha prática da a minha justiça, prática da honestidade. a minha prática da honestidade. Salva-me, Senhor, Salva-me, de Senhor, tudo que me desvia de tudo que me desvia para comportamentos errados, para comportamentos errados, fracos, fracos, viciados. viciados. Jesus, Jesus, por seu sangue, por seu sangue, limpa as minhas mãos, limpa as minhas mãos, minha mente, minha mente, meu coração, meu coração, meu corpo, meu corpo, e me ajude e me ajude a preparar o caminho preparar o caminho para que o Senhor chegue para que o Senhor em minha vida em minha vida neste Natal. neste Natal. Amém. 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 Agradeça a Jesus, que não desiste de você. Louve a Jesus, que te alimenta com a palavra, com a Eucaristia, com os sacramentos, e transforma você numa semente boa, sadia, para ser colhida e guardada. Agradeça a Jesus por todas as coisas boas que você tem, que você é, que você faz. Agradeça ao Senhor. Enche-me, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te glorificamos e te pedimos. Entra em nossa vida neste Natal. Amém.